quero falar sobre política na igreja. Rede de corrupção, candidatismo em cultos, políticos evangélicos. Pela Bíblia, pela palavra de Deus, não se implementa esse tipo de visão, relação, política, igreja, fé e o Estado, enfim. Segue a norma, o exemplo, a metodologia, a inspiração do que Jesus foi, do que os apóstolos foram, do tipo de igreja, do gênero de igreja que está escrito na Bíblia. Então, ninguém que está me escutando aí vai conseguir extrair a ideia de que é concebível o que esses homens estão fazendo com a igreja. Outra observação, dizer a quem está me escutando, não vem falar de que eu estou invejando gente que eu não estou invejando. Estou tratando de um assunto aqui para chamar a tua atenção. Nós vamos aos fatos. Uma coisa importantíssima, gente eleita pela igreja, não pela formação, pela história acadêmica, pelos gabaritos pessoais. A igreja colocou eles lá. Então, quer dizer, é uma coisa importante que nós temos que pensar. A maioria deles. Dados de IBGE, 42,2 milhões de evangélicos espalhados pelo país e o cristianismo sendo tratado como uma estatística de voto. O infiel vale um voto. E assim como o mundo está vendo a igreja hoje, principalmente os ímpios. Matéria do Estadão, prevendo a tomada do poder por evangélicos, um exemplo, a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados projeta um crescimento de 30% nas eleições desse ano. Espera passar dos 73 parlamentares para até 95. E a pergunta que eu faço aqui é: o que a liderança, como maioria no parlamento, vai fazer com tanto poder? Eu vou dar 3 razões para você pensar, você que está me ouvindo aí. Uma das primeiras é que as igrejas pequenas e não conveniadas vão sofrer. O monopólio religioso. O lobismo empresarial na religião, principalmente evangélica. A privatização do espaço público. Falamos porque eles gostam de política. Porque recebem concessões de rádio e TV. Por causa de programas e canais, comerciais, comunitários ligados a igrejas. Ainda dos projetos específicos de setor também lhe interessam muito. E sem dizer também, por serem de comissões de constituinte, justiça, etc., estarem no plenário, sempre vão ter a prioridade, amém? O uso exclusivo, sem dizer a imunidade, para serem julgados quando fazem porcalhada. Segunda coisa, a privatização da religião evangélica. Um exemplo para você pensar, filho, você que está me escutando aí. Projeto de lei 114/05, o senhor senador Marcelo Crivella, que a igreja também elegeu ele, amém? Defende uma regulamentação da profissão de pastor para teólogo. E a formação e a criação de uma ordem de magistrados, Conselho Nacional de Teólogos, que tenha poderes estatais de regulamentar e legislar as igrejas. O próprio Satanás, tendo o poder de supervisionar, coordenar, planejar, elaborar, programar, implantar, dirigir, executar e analisar ou avaliar estudos, trabalhos, pesquisados, planos, programas, projetos, atinentes à realidade científica da religião, as responsabilidades da igreja e do pastor, eles dizendo o que nós precisamos ser e pregar. Está aí o projeto de lei que eu falei, presta atenção, hein? Por que eles gostam tanto de política? E a previsão pior de todas, uma presidência evangélica. Os principais indicadores dizem que será Magno Malta e Marcos Feliciano que estão cogitando a se candidatar agora em 2014. Eu imagino o presidente evangélico, o que não vai acontecer com as igrejas, diante disso que eu estou falando aqui. Obviamente que nós teremos um repertório legalista para as igrejas, amém? E esse monopólio que já está sendo implementado por eles na política, ok? E vamos à questão. Bom, tem gente que é a favor de política na igreja. Com Bíblia na mão ele não pode provar. Mas ele fica batendo na tecla que política na igreja tem mistura. As perspectivas de contradição, as perspectivas de danos causados à cristandade. Bom, se a política é uma coisa boa e de Deus, por que isso? Ministério Público Federal, vou dar um dos exemplos para você pensar. Mandou embora
o conhecido José Antônio Bruno, bispo da Renascer, impediu ele na sua função política por desviar quase 2 milhões de verba pública federal. Eu não sei o que aconteceu com ele, se foi provado o que ele fez, etc, etc, etc. Mas já temos uma rede de corrupção com políticos evangélicos. Mais 2 caçados pelo Ministério Público na Câmara Municipal de São Paulo. A Igreja Comunhão Plena do seu Carlos Apolinário, que gosta de uma política, hein? E o ilustre Carlos Alberto Bezerra Júnior, que era do PSDB na época, da Igreja Comunidade da Graça, que foram impedidos na sua função pública por serem acusados pelo Ministério Público de doações ilegais para a sua campanha eleitoral de 2008. Você ungiu? Bispo Rodrigues, que foi pego com mais de 400 mil reais por Marcos Valério, mensaleiro, e também com a máfia dos sanguessugas, das ambulâncias. O cara chegou até a ser preso, filhão da Igreja Universal do Reino de Deus. Outro também que deu razão para a Veja fazer um movimento social de antipolítica chamada de Rede de Escândalos, amém? Que foi citado, o senhor Magno Malta, não sei se foi condenado, amém? Em 2006, islamiou a 52ª legislatura do Congresso Nacional, como cita a matéria, a mesma dos vampiros, mensaleiros, amém? E a Polícia Federal revelou um esquema anústico de pagamento de propina a parlamentares, me perdoem, em troca de 10% do valor das emendas. A igreja evangélica, políticos evangélicos na rede de corrupção. Eu não sei o que deu, mas está aqui os dados. E a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério Belém, e Ministério Congregacional das Assembleias de Deus. 2, Paulo Freire, que deve ser filho do José Wellington nas Assembleias de Deus, né? E o senhor Jefferson Campos, que é do PSD São Paulo, ambos sendo investigados pelo Ministério Público por envolvimento de suposto recebimento de propina da chamada máfia do asfalto. Sem falar os outros, nós temos aqui alguns casos que ficaram na história da política com o movimento evangélico. Sem mencionar a vocês os favores, os altos salários por apoio eleitoral, por esse candidatismo dentro da igreja que eles recebem, ou você acha que tudo é de graça? Sem dizer a marcha para Jesus, que veio ser marcha cultural, oficializada, aliás, pelo Estado, por causa dessa relação. Tem gente ganhando com isso muito, como vocês verem, como vocês todos podem ver, islamiando o nome de Jesus. A igreja evangélica está sendo citada na rede dos escândalos, na rede de corrupção, na política brasileira. Isso é um fato bom para você? Isso é uma coisa de Deus maravilhosa, linda. Olha, a igreja evangélica no cenário parlamentar, eles ali discutindo machismo, defendendo família, essa coisa toda de relação, de manifestação solidária aos fracos, aos comprimidos. Você acha que tudo isso é de graça? Você é ingênuo. Você achou que eles estão fazendo tudo isso por amor à fé, amor a Cristo? Eu só quero dar esses dados para vocês pensarem. A eleição de 2014 está chegando aí. A dona presidenta, atual presidenta do país, né? Vai entrar na Igreja Assembleia de Deus de novo? Ela vai lá de novo pregar no púlpito das Igrejas Assembleias de Deus? O PT de novo vai estar lá. Nesta outra eleição, vocês dizem, combatem o homossexualismo, combatem aborto, são contra as emendas, mas alimentam o próprio diabo, alimentam o próprio anticristo. De que lado que vocês estão? De Jesus, da direita ou da esquerda? De que lado vocês estão? É uma crise de caráter, de identidade, eles não sabem mais de quem são. A prostituta não sabe mais de quem é, não é? Ela não sabe de que marido é. E há uma relação profunda espiritual nisso. Eles não sabem de quem eles são, de que partido são, de que idealismo são. Uma hora na esquerda, uma hora à direita. É quem paga mais. É quem paga mais. Dona Dilma vai para a Assembleia de Deus de novo, dona Dilma? Tomar uma santa ceia, pregar, receber a bênção e a unção, para depois virar isso? Escândalo, corrupção, sujeira política. Agora eu não tenho nada a ver com a sujeira que está lá em Brasília. Mas essa sujeira na igreja evangélica tem a ver comigo, condiz comigo e com você que está aí. Que nos atinge, que o mundo pensa que todos os cristãos aceitam a igreja evangélica fazendo isso. Quero dizer para você que não. Eu não. E tenho certeza que uma grande parte também.